Queridos irmãos, no domingo anterior, nós concluímos, na verdade, o assunto sobre o batismo, não é? Tivemos aí algumas pregações para compreendermos ainda mais, e eu louvo a Deus porque nós temos que sempre estar refletindo sobre isso, não é? Nós temos a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada, mas sempre temos que estar refletindo na palavra de Deus, sempre temos que ler a palavra do Senhor, porque é assim que o Senhor fortalece a nossa fé, bem como pelo uso dos sacramentos. Aprendemos a bênção do batismo, aprendemos todo o ensinamento e as promessas que Deus nos dá, que Deus nos faz, justamente pelo batismo. E essa identificação, essa consciência de filiação a Deus, não é? Tudo isso o batismo ele nos ensina. Hoje, pela graça de Deus, iniciaremos justamente o estudo sobre a Santa Ceia. Nós vamos aprender isso no Catecismo do Dia do Senhor 27. Eu queria ler as perguntas e respostas do Dia do Senhor 28, aliás, me perdoe. Dia do Senhor 28, que diz bem assim, a pergunta 75. O foco será na pergunta 76, pergunta e resposta 76, mas vou ler todas as perguntas. De que modo a Santa Ceia lhe faz saber e lhe assegura que você tem parte no único sacrifício de Cristo na cruz e em todos os seus dons? Do seguinte modo, Cristo ordenou-me e a todos os crentes comer do pão partido e beber do cálice, em sua memória. Juntamente com esse mandamento, ele deu as seguintes promessas. Primeira, tão certo como vejo com os meus olhos o pão do Senhor partido por mim e o seu cálice dado a mim, assim também foi o seu corpo ofertado por mim e o seu sangue derramado por mim na cruz. Segunda, tão certamente quanto recebo das mãos do ministro e provo com a minha boca o pão e o cálice do Senhor como sinais seguros do corpo e do sangue de Cristo, assim também ele mesmo, com o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado, alimenta e nutre a minha alma para a vida eterna. Pergunta 76. O que significa comer o corpo crucificado de Cristo e beber o seu sangue derramado? Primeiro, aceitar de todo o coração o sofrimento e morte de Cristo e assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Segundo, ser unido cada vez mais ao santo corpo de Cristo pelo Espírito Santo, que vive tanto nele quanto em nós. Portanto, embora Cristo esteja no céu e nós estejamos na terra, somos carne da sua carne e osso dos seus ossos, e vivemos eternamente e somos governados por um único Espírito, assim como os membros do nosso corpo, o são por uma única alma. E a última pergunta e resposta. Pergunta 77. Onde foi que Cristo prometeu que ele quer alimentar e refrigerar os crentes com seu corpo e sangue tão certamente quanto eles comem do pão partido e bebem do cálice? E a resposta, na instituição da ceia, que são os textos de 1 Coríntios, não é? Como nós já conhecemos. Ou seja, na instituição da ceia, Cristo promete essas bênçãos à igreja, ao seu povo. Nós vamos ler também, irmãos, um texto da palavra de Deus, que é o texto do Evangelho de João. João, capítulo 6. É o texto básico da pregação desta manhã. João, capítulo 6. Vamos ler do versículo 34 ao 55. João, capítulo 6, do verso 34 ao 55. Vamos ler com toda atenção, irmãos. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou.
E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Até aqui, meus irmãos. Aliás, até o 55, perdoe. Respondeu Jesus, versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Esse é o texto que iremos refletir hoje, irmãos. Muito importante da palavra do Senhor. Nós lemos na palavra do Senhor sobre a Santa Ceia, sobre a instituição da ceia, e temos aprendido em nossa vida cristã o significado de tudo isso para nós. Porém, é importante, irmãos, que nós venhamos compreender ainda mais, de maneira mais profunda, mas também simples, o que isso significa para nós. Há muita confusão. É por isso que o catecismo, ele usa essas perguntas que são bastante básicas, bastante simples, mas que nos levam a entender, não é, isso que é tão essencial do Evangelho. O que nós aprendemos com a ceia? Por que esse rito? Há muitas perguntas que devem ser feitas para que nós não venhamos apenas balançar a cabeça aqui sim, sem entender de fato o que o Senhor Jesus está nos ensinando. Na pergunta 76, ele diz, o que significa comer o corpo crucificado de Cristo e beber o seu sangue derramado? Veja que essa expressão de comer o corpo ou comer a carne do Senhor e beber o seu sangue foi uma expressão que quando Cristo disse àquela multidão e aos seus discípulos, a maioria das pessoas se escandalizaram. Então, para eles, não era uma expressão simples, era algo muito pesado. Era algo muito pesado, não é? Hoje também, falar sobre isso não é uma coisa tão simples assim. E eu sei que se algumas pessoas forem estudar o que isso significa ou refletir nesse texto da palavra de Deus, também podem ficar escandalizadas. Eu digo isso porque há muitas pessoas que entendem a ceia do Senhor como algo muito superficial. É apenas uma mera ordenança, não é? Estamos fazendo aqui um memorial, mas não reflete na palavra de Cristo. O que ele está dizendo aqui refere-se justamente à Santa Ceia. Ele fala para aquela multidão, não é? Se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, e em seguida, logo à frente, quando chega o momento da Páscoa, ele ora para os seus discípulos que estavam ali ouvindo isso. Pega o pão e o cálice e diz, isto é o meu corpo e esse é o meu sangue derramado por vós. Percebem? Ou seja, ele está ensinando a essência da Santa Ceia, aquilo que seria demonstrado de maneira simbólica na Páscoa, mas a essência está aqui, a compreensão está aqui. A Santa Ceia, então, ela expressa o amor de Deus, a obra de Cristo e a operação do Espírito Santo que nos une a Cristo. É isso que a Santa Ceia expressa, simboliza, significa.
Não é apenas simplesmente olhar alguém levantando um pão e dizendo isto é o corpo de Cristo, ou o cálice, e compartilhar com todos. E então achar que isso é algo bonito, não é? É algo bem tradicional, nós estamos guardando isso desde o começo da igreja cristã, então temos que continuar fazendo isso. Apenas por uma obediência cega, uma obediência superficial, vazia. Não. Há muito significado, Deus quer nos ensinar. Assim como nós aprendemos do batismo, todo o significado da graça de Deus em vir até nós e fazer aliança, também aprendemos da mesma forma quando olhamos para a ceia e quando participamos da ceia, que Deus quer de fato demonstrar as bênçãos do Evangelho que Ele nos dá. Então aprendemos na ceia justamente sobre o amor de Deus. A pergunta 76, ela se refere, não é, principalmente ao compromisso dos cristãos, ao compromisso fiel da igreja com Cristo, de cada indivíduo, de cada membro do corpo de Cristo ao ceiar. Mas quando pensamos em ceia, temos que pensar primeiro nesse sentido, em que Cristo nos deu a sua vida nesse sentido, o seu corpo e o seu sangue, e simbolizou isso com a ceia porque ele foi enviado antes. Então a Santa Ceia, irmãos, expressa o amor de Deus. Quando olhamos então para a ministração da Santa Ceia, nós temos que lembrar, isso só acontece porque Deus enviou seu Filho ao mundo. Deus enviou seu Filho ao mundo. É essa a raiz, esse é o ponto, não é? Tudo que nós sabemos sobre o amor de Deus e a graça que desfrutamos hoje não começou aqui e agora. Não começou há 2000 anos atrás. Não começou há gerações atrás, na verdade. Isso começa na eternidade. Deus demonstra o seu amor por nós e é essa a revelação do Evangelho, não é? Faz parte daquilo que era o mistério que esteve oculto, que ninguém mais conhecia. Deus na eternidade amou um povo e a esse povo prometeu o Messias, o ungido do Senhor. E então Cristo é esse ungido, ele foi enviado por Deus, não é? Justamente para expressar o amor de Deus. Não é o que nós lemos em João 3:16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja, a vinda de Cristo é a expressão do amor de Deus. Ele está dizendo, eu envio o meu filho amado. Tudo que eu criei foi por causa dele. Eu criei para ele. Foi o que nós cantamos agora há pouco. Porque dele e por ele. Percebe? Tudo é para ele. Tudo existe por causa dele. Ele é o agente da criação. Ele é o herdeiro da criação. Não é? Deus fez tudo para Cristo. É por isso que, fazendo o coro, Abraham Kuyper, por exemplo, podemos dizer que não existe 1 centímetro dessa terra, desse mundo, do qual o cristão possa dizer, é meu, porque Deus criou tudo para ele. Absolutamente tudo. Isso de fato é algo maravilhoso, irmãos, da palavra de Deus. Então, esse mesmo Cristo tão amado pelo Pai, Deus o Pai o envia, demonstrando assim o seu amor por nós também. Não é? Um amor completamente incondicional, onde ele nos vê em Cristo na eternidade, nos elege em Cristo na eternidade e então nos ama. A Santa Ceia inicialmente tem que nos fazer lembrar disso. Estamos vendo uma demonstração pública, um sinal visível de que Deus nos ama. Do nível que Deus chegou nesse sentido ao levar o seu Filho para a cruz. E ali, levantando o seu Filho na cruz, o expondo à vergonha pública, o fazendo maldito por nossa causa. Para que nós, que por natureza éramos malditos, fôssemos abençoados, fôssemos chamados filhos de Deus. Então a Santa Ceia refere-se ao amor de Deus, irmãos, ao amor de Deus. Quando somos chamados então à mesa do Senhor, deve ser essa a nossa consciência. É claro que todo culto, temos que lembrar disso. Todo culto é cristocêntrico. Todo culto é feito em Cristo. É por meio dele que nós adoramos a Deus. Mas quando chegamos na Santa Ceia, Deus nos ordenou isso, por meio de Cristo, para que venhamos sempre nos lembrar e então em fé sermos abençoados, sendo fortalecidos pelas promessas e pelas verdades espirituais que recebemos todos os dias de nossa vida. Porque o nosso Senhor continua a nos dar o alimento diário.
Ele sempre nos dá um alimento bom. Não é? Às vezes nós comemos aquilo que não faz bem para o nosso corpo. Deus supre o nosso corpo. Mas às vezes nós comemos aquilo que não faz bem para o nosso corpo. Não é? Nós fazemos isso. Nós muitas vezes não nos importamos tanto assim com a qualidade do que comemos. Mas Deus nos dá um alimento bom, um alimento perfeito. E é esse alimento, não é, que vem por meio da pregação da palavra, como também pela administração do sacramento, em união com a palavra. Ou seja, é um alimento que é demonstrado para que nós venhamos entender, ver um sinal do Senhor, ao mesmo tempo que é ensinado. É cheio de Bíblia para nós, nesse sentido, para fortalecer a nossa vida. Um alimento bom. Razão pela qual nós permanecemos firmes. Quando chegarmos à ceia, então, devemos lembrar dessa realidade. Deus nos amou na eternidade. E é por isso que nós podemos nos achegar à mesa do Senhor. Na eternidade, Deus olhou para nós, nos elegeu e predestinou para nos achegarmos à mesa de Cristo. Essa é uma bênção, irmãos, que vem da eternidade para nós. Aqui apenas se manifestou. Aprendemos também na ceia sobre a obra de Cristo e como essa obra de Cristo é perfeita. Percebam a incoerência quando nós dizemos: nós não confiamos que a obra de Cristo, que o que Ele fez na cruz foi perfeito, é perfeito. De maneira que Cristo morreu na cruz, mas eu ainda preciso de um purgatório, eu ainda preciso de fazer boas obras, eu tenho que fazer coisas que me ajudem, que me auxiliem a chegar ao Monte Santo do Senhor, chegar à salvação. Porque somente a obra de Cristo não é suficiente para me salvar. Nós sabemos que, infelizmente, o cristianismo, em sua maioria, é envolto nesse pensamento estranho e antibíblico. Infelizmente. Mas a Santa Ceia, ela testifica completamente ao contrário. Enquanto algumas pessoas acham que tem que ficar sacrificando Cristo todo domingo, como é o caso da missa, aquilo é um sacrifício. Você tem sacerdotes, você tem um templo, o pensamento de templo que para nós não é uma realidade hoje. É por isso que nós adoramos a Deus aqui, não é? Estamos adorando a Deus na garagem de uma casa. Percebe? Nós somos o templo do Senhor. É bom ter um local público para nos reunir? É claro. Se Deus não der condições para isso, trabalharemos e lutaremos para isso. Mas se não, nós somos o templo. Mas algumas pessoas acham que, ainda assim, devem, em um templo, como era o sacerdote da Antiga Aliança, sacrificar o cordeiro. E é isso que fazem na missa. É isso que fazem com a hóstia. Algumas pessoas, mesmo que não usem, não é, essas questões externas que lembram o sacerdócio do Antigo Testamento, ainda assim, com as suas atitudes, elas demonstram, e com a sua confissão de fé, demonstram que elas estão fazendo aquilo para alcançar a bênção da salvação. Vamos para o culto. Para quê? Não é? Vamos buscar a Deus no culto. Para quê? Para que Ele nos salve, ora. Percebe? Eu dependo de ir para o local do culto, eu dependo da pregação daquele homem, daquele pastor, eu dependo daquela comunidade para ser salvo. Eu preciso fazer obras para alcançar essa salvação. Se eu não fizer por mim, o que Cristo fez não resolve. Não resolve. Mas ao contrário de tudo isso, irmãos, a obra de Cristo, que é demonstrada na ceia, mostra que essa obra é perfeita. E nós não precisamos apenas olhar para isso como uma conclusão teológica. Não, isso aí de fato, pastor, analisando todo o contexto bíblico, isso é verdade, isso é óbvio, você não precisa nem mostrar um texto bíblico, mas a própria Escritura, de maneira clara e direta, diz isso. Hebreus capítulo 10, por exemplo, em versículo 10, ouça o que diz a palavra do Senhor: é nessa vontade dele que temos sido santificados, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. O autor aos Hebreus, ele vai falando do sacrifício da Antiga Aliança. Quer conhecer o Antigo Testamento com a teologia desenvolvida? Hebreus. E você vai ver ali o autor explicando os ritos da Antiga Aliança, e então quando ele explica tudo, ele fala, veja, tudo isso que era feito todos os dias e uma vez por ano, como algo central. Mas o que Cristo fez foi de uma vez por todas, de uma vez para sempre.
Ou seja, o sacrifício de Cristo foi uma obra perfeita, um sacrifício perfeito que não apenas temporariamente cobriu pecados, mas aniquilou a culpa do povo de Deus. Essa é a realidade, irmãos. Do contrário, o que Cristo fez na cruz não seria superior ao derramamento do sangue de bodes, de carneiros, de touros. Seria a mesma coisa, mas o autor aos Hebreus está dizendo não. O que ele fez é infinitamente superior, é eternamente superior, é perfeito, é de uma vez para sempre. O que ele fez resolveu o problema. Ele não cobriu pecados temporariamente. Percebe? Ele não pagou as parcelas do que você estava devendo para Deus. Não é de maneira incompleta. Não. Ele de maneira perfeita aniquilou, riscou a cédula que a lei tinha contra você. É isso que a ceia nos testifica. É por isso que quando você não entende essas coisas, na hora da ceia, não é? Você acaba não participando de verdade. Porque você não está tomando aquilo por fé. Você não está participando da ceia muitas vezes porque você de fato crê nessa obra. Mas ainda assim com o pensamento de que depende de você e tomando a ceia do Senhor. Veja a incoerência. Isso de fato é triste. Porque muitas pessoas não têm sido abençoadas. E eu digo mais, muitas pessoas têm sofrido porque não discernem o corpo de Cristo. Não discernem o corpo de Cristo. Uma exigência comum a esse sacramento. O que não é exigido no batismo é exigido justamente na ceia. Que haja consciência. Que os membros do corpo de Cristo saibam discernir o que é o corpo de Cristo. Saibam por que estão fazendo aquilo. Não como os coríntios, repreendidos por Paulo, que se reuniam apenas para banquetear, para comer. Não é esse o propósito, mas justamente não só lembrar, mas pela fé, receber a carne de Cristo, ou seja, o seu corpo e o seu sangue, como ele disse em João 6, como nós lemos. Se alguém não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida. Não tem vida. E a obra de Cristo é demonstrada de maneira perfeita na ceia. A Santa Ceia também expressa, e esse é o ponto agora central da pregação dessa manhã, expressa o compromisso de cada crente com o Senhor Jesus Cristo. É por isso que é exigida a consciência. Os filhos, no batismo, são batizados pela fé dos pais. É por isso que na hora do batismo, o pastor não vai chegar e faz uma fila. Batiza, passa, batiza, passa. Não existe isso. Isso é um pensamento tolo. Antes que aconteça o batismo, não é? Os pais são questionados. Eles precisam responder. Qual é a fé que eles têm? O que vocês creem sobre isso que está acontecendo aqui agora? Então, não é exigido da criança, mas os pais têm que responder por fé. Só que quando todos chegam à idade adulta, algo aqui é exigido pela própria palavra de Deus. Que todos, não é, venham ceiar por consciência, por fé, porque de fato sabem o que aquilo significa. É isso que nós aprendemos no versículo 26 da primeira carta aos Coríntios. Por exemplo, nós lemos o versículo 26, capítulo 11 de Coríntios. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Olha a expressão no verso 26 de 1 Coríntios, capítulo 11. Isto é, a Santa Ceia nos ensina algo. O que nos ensina? A obra perfeita de Cristo. Nos promete algo. O que nos promete que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. É a palavra de Deus sendo ministrada e demonstrada para o povo de Deus. São as suas promessas. Quando, então, nós comemos o pão partido, que é o corpo de Cristo, que representa o corpo de Cristo, e compartilhamos o cálice, ele está dizendo aqui, vocês anunciam, veja, a morte do Senhor. Vocês estão falando daquela obra que ele fez na cruz. Vocês estão anunciando, com o ato de demonstrar isso publicamente, vocês estão anunciando que Cristo morreu por vocês. Até que ele venha.
Então você tem a própria pregação do Evangelho sendo demonstrada, ou seja, para que todos vejam, não só ouçam, mas vejam, como também a promessa de que ele vem. Então, veja a seriedade da Santa Ceia. Versículo 27, Paulo diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Olha a expressão. Então nós aprendemos o quê? Que a Santa Ceia ensina e demonstra promessas. Mostra as promessas de Deus. Mas também é exigido consciência daqueles que chegam à mesa do Senhor, porque ele diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, de forma indigna, será réu, ou seja, culpado do corpo do Senhor. Culpado. O mundo é culpado. Desde o início, o mundo odeia Cristo. Quando Adão, junto com sua esposa Eva, caíram porque odiaram a Cristo. Quando Caim matou Abel, matou porque odiava a Cristo. É sempre o povo de Deus que recebeu a verdade do Evangelho, que é Cristo, não é? Tendo como oposição aqueles que não são de Cristo, que odeiam a Cristo. Toda a morte que teve do começo do mundo contra o povo de Deus até hoje, irmãos, até hoje, é uma expressão de ódio a Cristo. Isso é o espírito do anticristo que está no mundo. Percebe? Essa é a realidade. E ele está dizendo: o mundo é culpado, porque o mundo odeia Cristo, o mundo rejeita a obra de Cristo. Agora veja, se eu chego à mesa do Senhor, não é? Sem discernir o corpo de Cristo, sem entender o que o corpo de Cristo significa, para então, pela fé, ser abençoado pelo uso do sacramento, o que eu estou fazendo? Comendo de maneira indigna. Eu estou me tornando culpado do corpo do Senhor. Eu estou fazendo coro com o mundo que odeia Cristo, porque eu não estou levando a sério, nem sendo abençoado com aquilo que Deus me dá para que eu seja abençoado. Eu estou fazendo pouco de algo que Deus leva tão a sério. A prova tão importante do sacramento para nós é olhar para a antiga aliança. Veja como que Deus tratava o povo nesse sentido. Poxa, eram só ordenanças. Mas você podia pensar: poxa, por que Deus matava pessoas? Não é? Porque desobedeciam regrinhas de culto. Será que não é um exagero da parte de Deus matar 2 sacerdotes que ele separou para o sacerdócio, filhos de Arão, porque fizeram uma coisinha só, fora do que ele tinha ordenado? Por que ele só aceitava o cordeiro como ele descreveu? Um cordeiro perfeito, imaculado, macho de 1 ano, sem mancha nenhuma. Porque se não fosse desse jeito ele não aceitava? Nós percebemos que toda essa seriedade é porque Deus está demonstrando o Evangelho por meio dessas coisas. Foi assim no passado. Essas coisas foram vencidas em Cristo, porque Ele é a realidade de tudo isso. Mas hoje nós recebemos também sacramentos. E a mesma seriedade vem para a igreja. Nós não podemos olhar para a Santa Ceia ou para o batismo e menosprezar esses sacramentos. São sinais santos para a igreja. É por meio desses sinais que Deus não só ensina falando o Evangelho pela pregação da palavra, mas demonstra. Eu quero que vocês ouçam, porque é por aí que vem a fé. Mas eu quero que vocês vejam. Eu quero que vocês vejam. Se eu desprezo isso, eu estou chegando à mesa do Senhor de maneira indigna e me tornando então culpado. Vivendo na prática do pecado. Vivendo de maneira leviana, sem me importar. Eu estou vivendo não como um cristão verdadeiro sincero, que reconhece as próprias falhas pela revelação do Evangelho, mas me achego diante do trono de Deus pela graça dele, e eu me arrependo. Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu sou um pecador miserável, eu mereço o inferno, eu mereço a condenação, mas eu me arrependo porque eu sou constrangido pelo teu amor. Eu ainda sinto em mim, eu vejo em mim, eu posso testemunhar lendo a palavra do Senhor, orando que o Senhor é o meu Pai. E eu sei que eu não mereço isso. Isso é uma realidade. Isso é um cristão lutando para não se entregar ao mundo. Mas quando alguém se diz cristão e se entrega à prática do pecado e vive de maneira leviana, como se Deus não estivesse vendo, tal pessoa chegar à mesa do Senhor está se tornando culpado do corpo de Cristo. Está se portando como aqueles que de fato serão julgados quando Cristo voltar. Veja o peso que isso tem para nós, irmãos. E então,
No versículo 29, Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Veja que a ceia fala sobre um mandamento para adultos, não é? E examine-se, pois, o homem a si mesmo. A palavra homem aqui significa a adultos, não é? Significa a pessoas maduras, não a crianças. A pessoas que têm capacidade, condições, por sua maturidade, de fazer uma autoanálise em sua própria vida. Gente que pode se julgar. Gente que pode olhar para a própria vida e fazer a comparação. Cristo me ensina a viver assim, mas eu não tenho vivido assim. Na verdade, eu não tenho nem lutado para viver assim. Eu tenho me entregue ao pecado. Vou chegar à mesa do Senhor? É por isso que ele está dizendo: examine-se o homem, pois o homem é assim mesmo. Não é uma tarefa que cabe aos pastores, não é? A não ser que a coisa seja pública, então é claro que os presbíteros da igreja devem supervisionar a ceia e impedir que pessoas que não são fiéis, não lutam pela santidade, se entregaram ao pecado, ou seja, não são cristãos de verdade, participem e profanem o corpo de Cristo. Não. Isso aí nós podemos impedir, mas aquilo que está no nosso coração. A rejeição no coração do Evangelho. O dizer aquilo que o pastor está dizendo, repetir aquilo que o pastor está repetindo, mas no próprio coração não crer nessas coisas. Está vindo buscar condenação para si. É por isso que ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, depois de você fazer essa análise e entender que você não vai tomar o corpo de Cristo indignamente, não é? Reconhecendo que você é pecador, coma do pão e beba do cálice. Isso quer dizer o quê? Eu devo, como membro de Cristo, participar da ceia. Eu não tenho opção. Se eu não me enquadro em uma situação em que eu já me entreguei ao mal de uma vez por todas, não é? Se eu tenho consciência e eu me arrependo, porque a análise é para isso, não é? E eu ainda digo: eu não quero. Não é porque eu não me sinto indigno. Não é porque eu não reconheço nesse sentido que estou pecando. Eu reconheço, eu sou falho, mas eu estou buscando o Senhor. Eu creio nele de verdade. Eu amo a Cristo. E eu tenho lutado. E você encarar a ceia como algo meramente opcional, não é? Também corre em pecado. Nós somos chamados pelo Senhor, certo? Eu não posso travar uma luta contra Cristo que me perdoa, não aceitando o seu perdão. Percebe isso aqui? Há muitas pessoas que deixam de cear por causa disso, irmãos. Temos que fazer esse exame em nossas vidas. E por fim, no versículo 29, ele diz: pois quem comer e beber sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E ainda diz no versículo 30, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Veja, alguém poderia dizer bem assim: está vendo, pastor? Esquecendo desse texto, que a igreja do Novo Testamento, não é? O tipo de vida é muito mais solta, não é? É muito mais relax ser cristão hoje, é mais tranquila, de boa. Não tem tanta seriedade como era no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, todas as cerimônias, todo o culto, tudo tão bem ordenado, tudo bem descrito, que nada podia sair do seu lugar. Tinha que ser exatamente como o Senhor ordenou, do contrário ele rejeitava, e alguns morreram por causa disso. E quando você olha para o culto no Novo Testamento e você percebe maior liberdade, olha, pastor, não tem templo, o Senhor não é mais um sacerdote, não é? O Senhor não usa roupas que chamem tanta atenção para a sua vida nesse sentido. Você não está destacado, nem está derramando sangue de animais. Não existe uma prescrição exata nesse sentido com relação ao culto, apenas princípios. Então o culto de agora é muito mais suave, é muito mais tranquilo. E aí o que é que nós lemos aqui? O juízo que aqueles que desobedeceram ao Senhor, por praticarem, não é, aqueles cultos que eram litúrgicos, que eram sacramentais, que eles receberam, é a mesma coisa que Paulo aplica à igreja do Novo Testamento. Porque ele diz, pois quem comer e beber sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ele já está demonstrando aqui que há juízo de Deus contra aqueles que profanam o corpo de Cristo.
A ira de Deus se acende contra aqueles que não levam a sério o corpo de Cristo. Não pense que Deus faz vista grossa quando nós nos achegamos à mesa de maneira descarada. O pastor não pode me julgar porque eu não estou fazendo nada por fora, mas eu rejeito o evangelho no meu coração e eu tomo da ceia. Paulo está dizendo aqui: você não está comendo e bebendo graça para a sua vida, mas juízo para si. E então ele fala, é por causa disso. Veja, eis a razão. Paulo dá a base. Isso acontecia em Coríntios? Acontecia. Ele começa justamente exortando sobre a má compreensão da ceia. Vocês vêm para cá para transformar essa reunião que deveria exaltar a Cristo em uma festinha. O que deveria ser a ceia para glorificar o nome de Cristo, exaltando a sua obra diante dos olhos de vocês, virou uma festinha. Virou um dia do cachorro quente. Vocês podem fazer isso qualquer hora. Mas aqui não. Vocês estão se reunindo para isso, só para comer, só para beber. Uns comem tudo e deixam os outros que chegam depois sem nada. Outros bebem o vinho até ficarem bêbados. Sendo que aquilo é usado para ministrar essas bênçãos do evangelho na vida da igreja e vocês estão se embebedando com isso. Veja, eles não tinham nenhuma compreensão real a dimensão que significa a ceia. E é por isso que Paulo começa exortando, dizendo que não louva os coríntios na atitude deles. E fala, o que vocês comem não é a ceia do Senhor. É o que ele diz, vocês não comem a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Ou seja, se vocês chegam sem discernir o corpo de Cristo, vocês não estão de forma nenhuma participando do seu corpo nem do seu sangue. E o que Cristo disse no Evangelho de João capítulo 6? Se alguém não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem a vida, não tem parte comigo, não tem compromisso comigo. São esses os tais que ouvirão do próprio Senhor Jesus Cristo naquele dia: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque eles comem e bebem juízo para si. E então Paulo vai dizer, para vocês perceberem, que aquele mesmo peso que havia na antiga aliança é o peso que também hoje existe na igreja, porque ele disse, eis a razão por não discernirem o corpo de Cristo, eis a razão porque há entre vós muitos fracos, muitos doentes e não poucos que dormem. Ou seja, para a igreja cristã, nós estamos ouvindo a mensagem de que Deus opera juízo quando os membros do corpo visível da igreja profanam o corpo de Cristo. Não levam a sério o corpo de Cristo. Zombam do sangue de Cristo. Então nós entendemos, irmãos, pela palavra de Deus, a seriedade que é participar da ceia. Nós não devemos nos afastar da ceia, porque pensando bem assim, não, mas aí eu sou tão mal, então eu não vou ceiar, porque eu sou tão mal, sou tão pecador. Todos nós somos. Todos nós somos. Mas se você está dizendo isso em seu coração que você não quer, você está rejeitando a graça de Deus na sua vida. Rejeitando. Esse tipo de situação é uma exortação para aqueles que brincam com a ceia do Senhor. Pessoas que se achegam, tomam do pão, pegam do cálice para participar da ceia, mas em seus corações, essas pessoas não têm a consciência da união com Cristo. E a prova disso é a sua falta de união com os membros da igreja. Então deveria haver, de fato, consciência em nosso coração, porque Deus não vai permitir de forma nenhuma que no final tais pessoas sejam livres do juízo, porque têm demonstrado em sua própria vida que não creem em Jesus Cristo. Não discernem o corpo de Cristo. É por isso que crianças não participam. Elas não podem fazer essa análise. Elas não têm maturidade para poder entender se quer isso. Elas não conseguem administrar em sua própria mente a seriedade disso. Para elas só estão vendo isso, não é, acontecer. Mas não chegou o momento delas ainda de assumirem esse compromisso. É por isso só quando crescerem e puderem assumir publicamente esse compromisso com Cristo.
O que significa então, irmãos, como a pergunta 736 diz, comer o corpo crucificado de Cristo e beber o seu sangue derramado? O que Jesus estava dizendo àquela multidão? O que ele queria dizer com aquilo? Que levou tantos a abandonarem a ele. Aquela grande multidão que seguia Jesus, não é? Que se impressionava com os seus milagres e com a autoridade como ele refutava os fariseus, os saduceus e os mestres religiosos, seguiam a Cristo. Nossa, que líder! Esse homem é um verdadeiro mestre. Vale a pena seguir alguém assim. Que autoridade! Alguns nutrindo no seu coração, esse sim é o Messias. Mas qual a perspectiva dele? Esse aí vai ser levantado como rei em Israel e vai derrubar o governo romano. Mas quando Cristo vai dizer para eles, olha, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Os pais de vocês, irmãos judeus, comeram um pão que desceu no deserto. Mas o pão que eles comeram não dava vida, eles comeram e morreram. Então era um pão que tanto demonstrava a providência em cuidar do povo, que Deus tinha ali pelo povo, e que mostrava um pão que viria do céu, o verdadeiro pão, que sou eu. E portanto, se vocês não comerem deste pão, e o pão que eu digo é a minha carne, e não beberem do meu sangue, vocês não têm vida em vocês mesmos. Não tem salvação para vocês se vocês não comerem do meu corpo, não beberem do meu sangue. E então a multidão os deixou, a multidão se escandalizou com Cristo. Nós não vamos comer da sua carne nem beber do seu sangue. Nós não queremos isso para nossas vidas. Eles entenderam o que Cristo queria dizer. Muito bem. E o que Jesus estava dizendo para aquela multidão é, primeiro, aceitar de todo o coração todo o sofrimento e morte de Cristo e assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Ou seja, nós aprendemos de maneira muito clara que comer o corpo de Cristo, beber o seu sangue, demonstrado na ceia, significa dizer ter um compromisso real com Jesus Cristo. Tem que haver um compromisso real com Jesus Cristo. Se eu sou um cristão, eu participo da mesa do Senhor, eu como pela fé do corpo de Cristo e bebo do seu sangue, significa dizer que eu estou ligado a Ele, que o sofrimento dele é o meu sofrimento, que a morte na cruz dele é a minha morte na cruz. É por isso que Paulo diz, já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque se eu sou de fato membro do corpo de Cristo, se eu me alimento da vida de Cristo, isso significa dizer, irmãos, de maneira muito clara, que eu estou completamente comprometido com Ele, absolutamente com Ele. Não há espaço, então, não é, para uma vida cristã sem uma fé viva. Ele vai dizer que significa aceitar de todo o coração o sofrimento e a morte de Cristo. Eles não aceitavam isso, eles rejeitavam isso. Tanto é que rejeitaram depois, não é? E assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Eles rejeitaram isso. A palavra do Senhor nos ensina em Romanos 10, verso 9 e 10, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vocês precisam confessar essa verdade. Não adianta dizer, eu vou participar do corpo de Cristo, eu vou participar da ceia, como aqueles que ouviram a pregação, mas não creram. Não creram, não confiaram em Cristo de verdade. Vocês aceitam de coração que o que Cristo fez por vocês na cruz, de fato os perdoou, os livrou da ira. Vocês têm convicção de que naquele dia, quando Cristo vier, vocês serão de fato exaltados como igreja de Cristo e não condenados com o mundo? Porque se ainda há no coração de vocês o pensamento de que vocês têm que fazer alguma coisa, que isso não é suficiente, vocês não participam do corpo dele. E se você não come da sua carne nem bebe do seu sangue, você não tem vida. Por diversas vezes nós lemos sobre estes que comem do pão, ou seja, do corpo e do sangue de Cristo. Cristo veio para fazer o que é a vontade de seu Pai. E o que ele vai fazer com aqueles que ele chamar, que ele der vida? Ele vai ressuscitar no último dia. Ele diz aqui de maneiras repetidas. E eu ressuscitarei no último dia. Aprendemos também que comer, nesse sentido, o corpo de Cristo crucificado, beber do seu sangue derramado, significa ser unido cada vez mais ao santo corpo de Cristo
pelo Espírito Santo, que vive tanto nele quanto em nós. Olha a afirmação. Se eu digo que sou um cristão verdadeiro, que eu me alimento da vida que Cristo me dá, simbolizado na Santa Ceia, eu estou dizendo com isso, por minha profissão de fé, que eu estou sendo cada vez mais unido a Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Qual é a prova disso, irmãos? Romanos 8 e 9 diz bem assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Cristo habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Qual é a prova de que eu participo de verdade do corpo de Cristo? Qual é a prova? Fruto. Eu estou sendo unido a Cristo. O mesmo Espírito Santo que está sobre ele está sobre mim. Estamos unidos pelo Espírito. E a minha vida não é um espelho da vida dele. E diferente de Paulo, eu posso dizer da minha própria vida: não estou crucificado. Vivo eu e Cristo não vive em mim. Porque é isso que as pessoas têm dito muitas vezes, não só a própria vida. Se eu estou unido a Jesus Cristo pelo Espírito Santo, a minha vida tem que espelhar a vida de Cristo. É por isso que o meu nome é cristão. É por isso que nós somos cristãos. Do contrário, esse nome não significa absolutamente nada. Quando Cristo diz isso àquela multidão que se escandaliza, é porque aquela multidão que se escandaliza, eles não queriam o que os discípulos de verdade queriam. Eles não queriam. Vocês têm que estar comprometidos comigo. A vida de vocês tem que ser um compromisso real comigo. Nós não queremos isso. Nós não queremos uma entrega total a essa causa. Nós não queremos viver a sua vida em vez da nossa. Nós não queremos isso. E é por isso que nós vamos embora. É por isso que nós te deixamos. Mas o que Pedro e os demais apóstolos fizeram, disseram a Cristo, quando Cristo olhou para eles e disse no próprio capítulo 6 de João, eles foram. Por que vocês não vão também? E Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Vocês percebem a diferença da multidão e daqueles que de fato se comprometiam com ele? A multidão não quis se comprometer de verdade. Aqueles que de fato não eram do Senhor, aqueles que ele já disse no contexto aqui, não é? Que deu a vida eterna, que ressuscitará no último dia, disseram para ele, confessaram: para quem iremos? Não é para onde, é para quem iremos. Nós não temos ninguém, Senhor. O Senhor é tudo em nossas vidas. Tu tens as palavras de vida eterna. Nós não temos vida eterna em nenhum outro. Ninguém pode nos dar vida eterna a não ser o Senhor. Aquilo que é de mais precioso e poderoso, nós só recebemos do Senhor. Então, para quem iremos? É isso, irmãos, é justamente esse o ponto aqui. É isso que significa estarmos sendo unidos cada vez mais a Cristo pelo poder do Espírito Santo. É esse reconhecimento que transforma nossas vidas, de que nós pertencemos a Ele, de que nós vivemos por Ele, de que é a vida dele que deve aparecer em nossas próprias vidas. E isso causa mudanças radicais na minha forma de viver. É o fruto do Espírito. Portanto, embora Cristo esteja no céu e nós estejamos na terra, veja essa expressão do catecismo, é tão profunda, irmãos. Embora simples, mas é profundíssima. Esse pensamento aqui, pode acreditar, a maioria dos cristãos de hoje não conseguem chegar a uma conclusão como essas, lendo esse texto de João, por exemplo. Que nós podemos chegar de maneira tão clara. Embora Cristo esteja no céu e nós estejamos na terra, somos carne de sua carne e osso dos seus ossos. Vocês percebem o que ele quer dizer com isso? O que os reformadores quiseram dizer com isso aqui? Embora Cristo esteja no céu, à destra da majestade nas alturas, como nós confessamos. Não, ele não veio aqui para a terra. Ele não está aqui na terra agora. Ele está no céu agora. Mas nós que estamos aqui na terra, por esta fé, por aquilo que confessamos, pela verdade do Evangelho, nós somos carne da sua carne e osso dos seus ossos. Nós somos o corpo místico de Cristo nessa terra. Olha a expressão, o que eles querem dizer com isso. Que nós não podemos entender, somos o corpo de Cristo.
O que a igreja é? O corpo de Cristo. E as pessoas falam isso de maneira vazia. Não há peso nisso aí. Não, eu estou dizendo que nós somos carne da carne de Cristo e osso de seus ossos. Ele é o cabeça e nós somos o corpo, e essa é a realidade da vida da igreja. E a única maneira da igreja dar testemunho nesse mundo é entendendo isso e vivendo por meio disso. É a única. E ele fala, por causa disso, né? E vivemos eternamente por essa ligação, porque ele disse aqui, ó, eu o ressuscitarei no último dia. Ele disse que no versículo 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Eu confesso então que eu, como igreja de Cristo, nós como igreja de Cristo somos carne de sua carne, osso de seus ossos, e vivemos eternamente e somos governados por um único Espírito. E a lógica que é aplicada aqui, assim como os membros do nosso corpo o são por uma única alma. Veja como isso é importante e sério. Tem alguém aqui desalmado? A única vez que nós vamos observar na própria Escritura, quando uma pessoa não está em pleno juízo, em controle de si mesmo, quando há uma desconexão entre a sua vida física e a sua vida espiritual, é quando essa pessoa está endemoniada, possessa, né? Que ela não está em seu pleno juízo, não faz aquilo que é correto, não obedece o que é lógico, racional, o que é prudente. Essa é a única vez. Tirando os demônios da história, não é? Você é esse todo aí. Não há desconexão entre seu corpo e sua alma. Não há essa dicotomia, essa separação. Você é isso. E o Catecismo diz de maneira muito clara que essa união com Cristo diz que nós somos governados por um único Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, como Cristo disse, está sobre mim. Como Isaías nos ensina, profetizando, e ele vai assumir isso no Novo Testamento, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele falou a verdade. E na hora do seu batismo nós podemos contemplar o que o texto diz, que o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. O Espírito estava sobre ele, está sobre ele. E ele diz, o mesmo Espírito que está sobre Cristo está sobre nossas vidas e nos governa. Cabe a você pensar sobre isso. Isso é verdade na sua vida? O Espírito de Cristo governa a sua vida, porque nós vemos em Romanos 8, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A Escritura é muito clara sobre isso, irmãos. Ela não deixa brecha nenhuma para termos algumas interpretações estranhas. Para concluir, eu quero ler ainda, vou continuar lendo, só acompanhem, do versículo 53 em diante agora, de João 6. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por mim viverá. E no verso 58 ele diz, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àqueles que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então percebam o que Cristo quer nos ensinar. É isso que nós aprendemos na ceia do Senhor. Ser governado por Cristo, ter fé verdadeira, sermos filhos de Deus, não são apenas palavras. Não é? Não são palavras que nós jogamos ao vento. Isso tem que ter peso em nossas vidas. Tem que significar algo que transforme a nossa maneira de pensar e de agir. Ser ligado a Cristo significa dizer que nós, e é o que a ceia nos ensina, nós somos alimentados de quem Ele é. E estamos nele. Estamos nele.
Essa é a bênção que nós recebemos. O poder do Espírito Santo atuando em nós é quem torna isso real. É isso que nós recebemos do Senhor, irmãos, pelo Espírito que nos habita. Amém.